Olá, e aí, tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Câmara em Pauta, hoje discutindo mais um tema relevante, não só para Guarulhos, mas é um tema nacional, um tema estadual, um tema também municipal, que é a reforma política. Hoje a gente recebe aqui convidados de bastante peso para discutir sobre o tema. Recebo hoje o vereador Marcelo Seminaldo, vereador do PT, há um bom tempo já aqui na casa. Muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta mais uma vez, vereador. Agradeço o convite, Leandro. É sempre um prazer estar com você aqui e conversando com o pessoal que está em casa. Tenho certeza que a gente vai poder fazer aqui um bom debate, em especial pelo quilate dos convidados aqui. Eu vim aqui para aprender um pouquinho. E é um tema que você quase não gosta, inclusive, né? Eu gosto de falar bastante, né? Então a gente vai discutir bastante. Também com a gente hoje aqui o Guilherme Amaral, que é cientista social da Universidade UNG. Olá, Guilherme. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Olá, é um prazer. Para mim, em nome da Universidade UNG, agradeço o convite. Espero poder colaborar aqui. Estou muito bem acompanhado. Essa é a ideia. Tenho certeza que sim. Também com a gente o Werner Gelber Barreto. Se não tomar cuidado aqui, o narrador, o apresentador erra aqui, o nome é o trabalhinho. Werner Gelber Barreto, presidente da Comissão de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral da OAB Guarulhos. Werner, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Exatamente. Olá, boa tarde a todos. Agradeço em nome da OAB local, né, a subseção, 57ª subseção. Agradeço o convite em nome do presidente Alexandre de Sá, né? E a gente fica muito honrado em poder discutir, participar e levar ao público informações que são de extrema relevância. Agradeço o convite. Muito obrigado. Vamos colocar todos vocês na roda aí. E lembre-se, se você quiser participar aqui do nosso Câmara em Pauta, interagir, mandar sugestão de tema para a gente retratar aqui no programa, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br, ou então procure-nos nas redes sociais. A Câmara Municipal tem aqui o Facebook. Procure lá, comente, mande seu comentário, sugira, e a gente vai estar ali sempre ligado para trazer o melhor para você. Senhores, vamos falar um pouco dessa reforma política. Eu queria mostrar aqui, se a Patrícia puder mostrar. Porque se você for procurar hoje na internet, então em vários sites você vai encontrar diagramas explicativos, figurinhas, vídeos didáticos. Isso é muito legal. Eu abri aqui o da própria Câmara, né, dos Deputados, que tem aqui um bom resumo do que a gente vai discutir. Sobre financiamento público, sobre distritão, sistema distrital misto, data de posse, que é uma coisa que talvez seja menor, mas é uma coisa que pode mudar. E aí tem outras sugestões do público, mas aqui você tem um diagraminha até na própria Câmara, aí você encontra outras reportagens em grandes jornais de grande circulação também, de grande acesso no país, todos com um diagraminha legal para você conferir, tá? Os principais pontos, que é o que a gente vai tentar passar aqui um pouco para vocês. Primeiro, na verdade, para a gente poder abrir o programa, eu queria saber o que vocês pensam da reforma política enquanto legitimidade. Será que ela tem legitimidade para ser feita hoje, diante da crise política que a gente vive no país? Essa até foi uma pergunta sugerida pela nossa produção, pelo Alessandro, inteligentíssimo por sinal, e tem realmente todo sentido, porque a gente vive um governo de instabilidade, né? Uma crise de instituições políticas, dificuldade na aprovação de reformas, e muita gente se revolta, inclusive. Acham a reforma política legítima nesse momento? Bom, eu penso que o momento novamente chega num período pré-eleitoral, né? E as coisas começam a ser discutidas para variar de afogadilho. E no Brasil, infelizmente, isso tem sido a tônica, porque não é a primeira vez que esse tema aparece, né? Já foi tentado fazer essa discussão, salvo engano, uns 2 anos atrás. Acho que a época ainda era o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que está preso nesse momento. E chamam de reforma política, no meu entender, Leandro, equivocadamente, né? Porque não se trata de uma reforma política que está sendo discutida, se trata de uma mini-reforma eleitoral, porque os temas políticos mesmo que precisavam ser discutidos não são. Então, estão discutindo, vai deixar de... Olha, você, por exemplo, discutir com o eleitor, né, a participação dele num sentido de democracia mais participativa, né, isso para mim seria importante, né? Você criar mecanismo que a sociedade civil organizada possa intervir de maneira direta no processo, acho que seria fundamental. A gente vive um processo no Brasil hoje que ele é da década de, sei lá, de 30, 40, quando a gente começou com isso. Está aqui um cientista social que pode me corrigir. E que está falido, né? As pessoas, essa democracia representativa nos moldes que ela está sendo executada hoje, eu entendo que faliu e já há muito tempo, e estão tentando fazer alguma coisa de um arremedo lá para não ficar claro no meu entendimento que o que eles querem é garantir que quem está eleito permaneça eleito. Para mim está claro, né? Então, quando eles colocam em discussão... Quer dizer, uma legislação em causa própria para beneficiar quem já está no poder? Eu entendo que sim, né? Do jeito que está colocado esse voto distritão, como eles estão dizendo, isso é para favorecer basicamente quem já é
parlamentar quem já ocupa o cargo. Eu falo isso, inclusive, sendo que se passar, eu também sou beneficiado por isso nas próximas eleições, porque eu já sou parlamentar, né? Mas eu penso que se isso existisse, eu nunca seria, né? E acho que a política precisa de você ganhar novos ares, de ganhar novos fôlegos, e entendo que se passar o distritão vai ser muito prejudicial para o nosso país, porque vai limitar a quantidade de candidaturas, né? Isso que vai acabar acontecendo. Hoje, o que acontece? Os presidentes de partidos, eles estimulam as pessoas muito saírem candidatos, e aí uns não sabem nem o que estão fazendo, para ser honesto, mas tem outros que sabem, querem fazer de fato a discussão política, né? E aí, mudando de sistema, o que eles vão fazer? Bom, quanto menos candidatos disputando a eleição, melhor, porque eu garanto que os meus candidatos serão eleitos. Então será uma eleição com poucos candidatos e com um custo muito elevado de campanha. Bom, essa coisa do distritão a gente vai discutir daqui a pouco melhor, para tentar explicar um pouco melhor para você, mas queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham da reforma, se é legítima, se vale. Vamos lá. Leandro, a sua pergunta ela é muito importante. Eu tendo a concordar integralmente com o vereador Marcelo. Eu acredito que talvez esse não fosse o melhor momento por duas questões. Uma, como ele bem colocou, pelo momento eleitoral, não se muda processo eleitoral às vésperas de eleição, porque isso acaba sendo um pouco tendencioso e favorece o grupo que já está no poder. Toda a legislação seria interessante que ela fosse modificada com um tempo para não beneficiar aquele que está criando a legislação. Isso tira boa parte da legitimidade. Por outro lado, com toda a crise política que o Brasil tem vivido nos últimos tempos, é complexo fazer mudanças estruturais muito grandes. Tendo a acreditar que, apesar do nosso modelo atual não ser o ideal e os partidos estarem em descrédito e todas as questões que a sociedade mesmo tende a concordar, mudanças sem alguns critérios e sem uma base legítima de um governo que dialogue, sem um debate com todos os atores políticos, com todos os partidos, com todo mundo que pode opinar, e auxiliar, modificar isso num sentido que seja bom para a sociedade, ou seja, no sentido que falou o vereador Marcelo, aumentando a participação e sem limitar as possibilidades de que certos grupos e certos setores sociais consigam se eleger, eu acho que esta seria a reforma ideal. Da forma como está sendo feita, me parece que seja uma reforma absolutamente equivocada. E talvez mais eleitoral do que política, como Muito você colocou, mais. na verdade. Fala, Werner. Eu vejo essa reforma política, como é colocada, como casuística. Eu acredito que não seja o momento, enfim, fica até difícil falar de tanto que o vereador falou e de certa forma o cientista aqui também falou, de tudo como foi posto, né, de tudo como está sendo colocado, de uma forma, eu vou colocar no seguinte aspecto, assim, eu vejo como uma reforma política que tenta salvar o próprio umbigo. Eu coloco dessa forma, né? Porque não está se, por exemplo, levando em consideração a participação popular, como o vereador falou, né? Isso seria importantíssimo para a sociedade, né? Eu vejo como o papel do político em prol de uma sociedade e não em prol do seu cargo político. Então eu vejo ela como uma casuística. Enxergo dessa forma. A única coisa que eu não consigo entender é assim, a gente viu há pouco tempo atrás, acho que foi 2013, eu não lembro ao certo ano, vocês podem me lembrar até melhor. Aqueles protestos contra o aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, né, que aí desencadeou uma onda de protestos e tudo no país, e eu não consigo ver a mesma revolta para temas tão importantes quanto esses da população. Acho que no fundo a gente fica revoltado, né, por tudo que a gente tem visto no Congresso, pelas votações, pela última votação do não impeachment do próprio Temer, e a gente vê que as pessoas ficam revoltadas, mas talvez essa revolta não seja suficiente para movê-las a um protesto ou a uma revolução. Então isso é uma coisa que eu não consigo entender. Acho que isso a gente tinha que discutir melhor. Ô, Siminaldo, me explica o que é essa coisa de distritão, porque, assim, eu vou te falar, apesar de trabalhar com política e estar na Câmara aqui há quase 5 anos, eu ainda sou meio leigo nessa questão de fazer conta de voto proporcional, eu não entendo muito bem. Como é que hoje é o regime de eleição para parlamentar, para vereador, para deputado? O que é essa proporcionalidade? Que conta que tem que ser feita aí e o que é o distritão que eles estão querendo aprovar?
Não, acho que é importante primeiro é dizer para as pessoas que estão em casa como é que funciona o sistema atual, que ele parece complexo, né? Mas não é tão complexo assim. Como é que são... Esse é que eu preciso entender. Vamos lá. Como é que são eleitos os vereadores, os deputados atualmente? Você pega, soma-se todos os votos que são dados nos políticos daquele determinado partido, incluindo os votos de legenda, né? E aí você vai dividir essa quantidade de votos dada pela quantidade de cadeiras em disputa, né? Vamos imaginar que aqui em Guarulhos fosse, para ficar mais fácil a minha conta aqui, 340 mil eleitores na cidade de Guarulhos, e você vai dividir isso por 34, que é a quantidade de cadeiras que tem na cidade, né? Você chega no número que é o quociente eleitoral. A cada vez Seria 10 mil. Seria 10 mil. E a cada vez que os votos dados naquele partido, somado todos os seus candidatos e os votos de legenda, atingirem 10 mil, você faz o mais votado daquele partido. Então, aquele partido, sei lá, teve 40 mil votos somados todo mundo. Você vai eleger 4 parlamentares, né? E eu não vou entrar aqui na questão das sobras, porque aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Mas, basicamente, você elege as pessoas dessa maneira atualmente. Eles querem mudar de uma maneira que, para o eleitor, eu entendo que vai ficar mais fácil para a pessoa compreender, que é o tal do distritão que, aqui em Guarulhos, por exemplo, para trazer para o nosso mundo, são 34 vereadores, faz lá a eleição, os 34 mais votados estão eleitos, pronto, acabou, né? Voto direto, acabou. Os 34 primeiros entram e fim de papo. Fim de papo. E aí tem uma série de problemas que eu não sei como que eles vão conseguir enfrentar, porque, por exemplo, como será a questão dos suplentes? Né? Porque, você imagina, o partido A elege lá 3, 4 parlamentares. Um desses precisa se afastar por alguma razão. Quem que vai assumir? O 35º, que não é daquele partido, né? Ou o primeiro daquele partido que vem na sequência do 35º para lá. Então, realmente, o tal do distritão, ele parece bom quando a pessoa olha, porque ela consegue entender. Fala, poxa, eu votei naquele parlamentar, ele teve lá a quantidade X de voto e foi eleito. Meu voto, eu consigo identificá-lo. Mas, por outro lado, as campanhas ficarão mais caras, será beneficiado basicamente pessoas que já têm mídia, então vai ser uma big brotização da política, porque quem já tem alguma exposição de mídia, eu entendo que vai largar na frente, além de quem já é parlamentar. Sensacional, uma big brodização. Bateu agora isso aqui. Né? Não, essa foi ótima. Mas então acho que o distritão deu pra gente mais ou menos entender. Tem a questão da região da cidade ou não? Isso não. Entra aí? Não entra aí, né? Isso ainda não. É no distrital misto que a gente vai falar depois. Tá bom, então aí você tocou num outro ponto, que agora eu vou pedir pro Guilherme e o Werner comentarem, pra gente poder entrar nisso, mas ouvir sua opinião também, porque eu tenho uma muito particular e tem até a sociedade propondo outras soluções, outras possibilidades para isso, que é o financiamento da campanha, o tal do financiamento público de campanha, que por essa reforma é estimado em 0,5% da receita corrente líquida da União, né, que seria cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o ano que vem. Hoje o financiamento não é público, certo? Hoje você pode ter financiamento privado, de empresas, enfim. Queria que vocês dissessem o que vocês pensam desse financiamento público, porque é um dinheiro nosso, né? Que nós pagamos, quer queira que não, é um dinheiro nosso. E do financiamento privado, enfim, como é que vocês viriam essa questão do financiamento? Porque a população propõe aqui uma outra solução, depois que vocês falarem, eu vou mostrar o que propõe aqui, por exemplo, a Nova Democracia, e eu ainda acho uma coisa completamente diferente. Vamos misturar as opiniões aqui. Fala aí, Guilherme. Vamos lá. No que tange, então, a questão do financiamento, eu sou plenamente favorável ao financiamento público de campanha. Acho que seria ideal que fosse ou 100% público ou apenas com a participação, eventualmente, dos indivíduos e não das pessoas jurídicas, que já seria um avanço. A posição do STF tende a ser de, caso volte a questão aí do financiamento privado, porque isso aí está em debate ainda, já houve uma decisão do STF para que houvesse só o financiamento público de campanha, e a tendência, pelo que se diz, a gente não dá para antecipar o voto do juiz, o juiz eventualmente muda de ideia depois, até por questões políticas, eventualmente podem mudar de ideia, mas a tendência é de que, se isso for aprovado realmente, ele caia depois, porque a ideia do financiamento público que para alguns talvez pareça ruim,
já que os números são muito altos, né, Leandro? Então você acaba tendo valores mais altos vindo com o financiamento do cidadão, mas é bom a gente pensar que seria interessante que as pessoas que estão lá representando o cidadão representassem efetivamente o cidadão e não empresas privadas que têm interesses, porque não existe ainda dentro de um sistema capitalista empresas privadas que não tenham interesses econômicos. E fica muito difícil quando você tem um financiamento de você desagradar a pessoa que te financiou. Então eu sou favorável ao financiamento público, acho que eventualmente algum financiamento privado individual, limitado com um controle rigoroso, porque tem a questão também, que é sempre bom lembrar, do Caixa 2. Porque você consegue, às vezes, limitar o financiamento privado, mas se não houver um controle rigoroso pela sociedade e pelos órgãos judiciais, o Caixa 2 passa a manter um financiamento privado, só que oculto. Então, essa questão aí tem também alguns detalhes que às vezes é escolhido determinado sistema, mas não é esse sistema que acaba ficando em vigência, né, na prática. Cara, para mim é uma coisa de dificílima solução. Werner, eu vou pedir licença só para fazer o intervalo. Na volta a gente retoma esse assunto. Quero ouvir você, o Seminaldo, porque é uma coisa, um ponto muito delicado. Sim. E eu acho uma coisa quase sem solução. Talvez regulamentar o teto, mas para impedir Caixa 2, a corrupção é uma coisa muito emblemática aqui no país. Isso é que é o grande mal. Talvez seja mais um problema de educação e consciência coletiva das pessoas do que deveria ser melhor do que qualquer outra coisa. Pausa no Câmara em Pauta, a gente já volta. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje falando aqui sobre a reforma política, recebendo aqui o Marcelo Seminaldo, que é vereador da casa, vereador do PT e vai Corinthians, né? Corintiano, roxo, como só ele aqui. O Guilherme Amaral, que é cientista social da Universidade UNG, e o Werner Gelber Barreto, que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção no processo eleitoral aqui pela OAB Guarulhos. Falávamos de financiamento de campanha antes do intervalo, né, Werner? Eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão do financiamento público, do privado. Enfim. Mais do que formato de financiamento de campanha, a gente até deu uma pincelada no outro bloco, eu vejo a questão como o foco principal ser a questão de controle e prestação de contas, né? Por quê? Financiamento público, financiamento privado, pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu não tiver uma forma de controle disso, de fiscalização, eu não consigo levar adiante
uma forma justa, que eu consiga promover num processo eleitoral equidade, né? Então, num formato ou no outro, se eu não tiver mecanismos de fiscalização e controle, eu vejo como assim, uma mudança de uma reforma política que se é pública, se é privada, eu vejo ela como inócua. Porque efetividade não vai haver. Não vai ter efeito nenhum, então. Efeito nenhum. Porque o ponto corrupção, ele é muito latente hoje na nossa cultura. Ele é endêmico aqui no Brasil. Endêmico. Ele está na nossa cultura enraizado. A gente tem vivido um momento histórico, digamos, né? Vendo figurões, vamos dizer assim, atrás das grades, né? A cultura popular ainda é um pouco assim ceticista em relação a isso, né? Fala, fica 2 meses e é preso. Agora, se a gente voltar 10, 20, 30 anos, quando alguém ia preso? Quando um coronel ia preso? Né? Então, acho que a gente avança. Nós queremos avançar. A posição da OAB é avançar, mas não mudar por mudar. Nós queremos avançar, mas precisamos encontrar formas para isso. Seminaldo, você que vive essa questão na pele, como vereador, como candidato, enfim, o que você pensa dessa questão do financiamento? Bom, eu tendo a concordar com o que disse aqui o professor Guilherme. Eu sou a favor do financiamento público, mas não nos moldes que está colocado, né? Entendo que a democracia ela tem um preço e o preço a gente... Quais são os mods? Vamos deixar claro hoje quais são os mods que estão colocados lá. Então, é bom a gente esclarecer sempre. Esse percentual de 0,5% da receita líquida ele é demasiadamente exagerado, eu entendo. E a quantidade de partidos que podem acessar esse dinheiro também entendo que é demais de exagerado, né? Então, acho que começa por um outro lado, eu entendo, né? Você começa limitando com cláusulas de barreira para os partidos políticos, tem que diminuir essa quantidade de partido político. Não dá para você ter no Brasil essa quantidade absurda que a gente tem. Está previsto na reforma também ou não? Então, tem gente discutindo isso lá, né? Eles estão criando, eu vi hoje, inclusive, estava lendo sobre isso, a possibilidade de você acabar com as junções de partidos nas eleições. As coligações. As coligações, exatamente. As coligações, que já ajuda, porque o partido sozinho, às vezes, ele não consegue ir tocar o processo eleitoral, e aí se juntam vários partidos nanicos, né, e vão e tocam, com todo respeito aos partidos pequenos, mas o que fica claro no Brasil hoje, na minha opinião, é que o partido político virou sopa de letrinha, né? Se você tem partidos pequenos, você pega no caso dos americanos, as pessoas pensam que lá só existe partido democrata e partido republicano, que não é uma verdade. Lá você tem partidos dos mais diversos, só que lá partido que dialoga com alguma coisa. O partido militar, o partido gay, o verde que é verde mesmo, né? Então, acho que isso falta um pouco para nós. Mas o principal... Falta mais idealismo? Sem dúvida. Mas o principal é barateamento do custo de campanha, né? Baratear o custo da campanha acho que é fundamental, porque não adianta você discutir valores elevados, você tem que diminuir o custo. Na última eleição, a gente foi a primeira vez que disputou uma eleição com tempo de campanha reduzido. Antigamente eram 90 dias, que era um tormento para o candidato, aquilo na eleição não acabava nunca, né? E passou para 45 dias, né? Acho que em 45 dias você consegue dialogar com a sociedade, consegue mandar o seu recado. Então, para mim, diminuição do tempo de campanha tem que ser mantido, o financiamento público tem que existir, mas em valores muito módicos, a fim de garantir que o cara tenha estrutura para poder dialogar com as pessoas, porque do jeito que é hoje, o que permite? Permite quem tem grana ser eleito e quem não tem, não será. Essa aqui que é a real. Fica durante a campanha aqui em Guarulhos, foram mais de... Você acha que só quem tem grana consegue se eleger? Não dá para o cara que não tem conseguir, de uma maneira criativa, fazer campanha? Você acha impossível isso? Impossível não é, porque nada é impossível. Mas, assim, a regra é quem tem dinheiro vai se eleger por uma questão muito simples. Quem tem dinheiro vai poder pagar... Meios, né? Vai pagar estrutura, vai pagar gente para ficar na rua, vai pagar carro de som, vai pagar uma boa gráfica, vai ter um bom material de campanha, vai ter publicitário, vai ter internet, vai ter gente trabalhando em redes sociais, né? Quem tem dinheiro vai ter isso. E quem não tem é o pequeno comerciante, às vezes, o trabalhador que foi ali incentivado a sair candidato, que vai sair na rua com meia dúzia de papel e não será eleito. Só para complementar, eu já vou passar a palavra, na eleição aqui em Guarulhos foram mais de 1.200 candidatos a vereador na última eleição. Nós só perdemos para a cidade do Rio de Janeiro em quantidade na relação candidato-vaga. Está mais difícil que o vestibular de medicina. 1.200. Né? E, pois é. E desses 1.200, sem falsa
modéstia, né? Eu creio que estava no jogo quem já era vereador, né? E mais uns 100, 150. O restante eu não sabia nem o que estava acontecendo, né? Essa que é a verdade. Então, Isso é bem complicado. Olha que legal, vou pedir para a Patrícia mostrar aqui, só se me permite, Werner. O movimento civil que defende um fundo eleitoral gerido pelo eleitor, que é o movimento Nova Democracia, isso? Nova Democracia, exatamente. O que propõe o movimento? Eu achei bem interessante até, que se pegue esse montante dos 3 bilhões e 600 milhões, divida-se pela quantidade de eleitores do país todo, isso vai dar um quociente de dinheiro para cada um, que seria em torno de R$25. É um vale. E aí o cara vai lá e faz o que achar melhor com o vale, ajudando o seu candidato ou não. Aí ele vai lá e aí ele aporta o mesmo candidato. pode aportar para o candidato ou para um projeto social, ou, né, fazendo dessa forma, gerindo fundo de campanha. É uma ideia, talvez seja uma possibilidade. O movimento Nova Democracia dá essa ideia de que o povo possa gerir esse fundo de campanha para as pessoas, para os candidatos, já que, afinal de contas, é o povo mesmo que paga a conta e é de onde está saindo o dinheiro, né? Financiamento público está saindo do nosso bolso, no final das contas, né? Pode falar, Werner, por favor. Vai ter a compra da compra, nesse caso. A compra da compra? É aí que tá. E aí, quando a gente fala disso e entra na parte da corrupção, é aquela questão que não tem como. Você não tem, muitas vezes, como fiscalizar, você pode formar caixa 2, ou com financiamento público, ou com privado, enfim, e isso tem que dar consciência da pessoa. Eu sei que se eu fizesse uma coisa dessa, vereador, se eu comprasse voto de alguém, eu jamais conseguiria dormir em paz na minha vida. Eu nunca conseguiria deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Então, acho que isso vai da consciência de cada um, de se criar uma consciência coletiva em prol de uma sociedade melhor e não em prol do seu próprio umbigo. É assim que pelo menos eu vejo. Fala, Werner. Você falou de consciência coletiva, é o que eu prego. Mas é o difícil. Você falou se fosse um político, né, numa condição dessa, não dormiria. Eu queria que tivéssemos... Eu disse se fosse eu. Se fosse eu não dormiria. Então, não conseguiria dormir a cabeça à noite. Então, eu gostaria que existissem políticos assim. Mais políticos assim, né? Sem dúvida. É utopia? É utopia. Você poderia se candidatar, talvez recebesse até o meu voto. Então, aí é uma outra conversa, né? Porque para candidatar, você tem que filiar o partido, ver o que o partido vai fazer, e já começa aí. Então, eu não conseguiria ceder a nada disso, então, em como o povo, eu digo o povo no geral, né? Como todos são muito criativos, a corrupção é criativa, né? Aí falou do comprar, né? O 25, né? Eu tenho um aporte de 25. Eu chego com 25, você me dá 50. Então é bem complicado, mas é uma E um comentário que eu ia fazer em cima do comentário do vereador, quando ele falou dos 1.200 candidatos na última eleição, né? Não sei se é só em Guarulhos que acontece isso, acho que não, mas em Guarulhos eu vejo que eu moro aqui, né? Mas então tínhamos lá tantos candidatos, 100 e poucos que eram envolvidos e o resto não sabia o que estava fazendo. Né? Então eu vejo hoje, não sei, não é pontuando, não é, como é que fala, negando o direito de. Mas hoje uma pessoa que tem uma quitanda é o fulano da quitanda. Não está errado. Mas assim, há uma proliferação da profissão política. Eu quero ser político de uma forma muito dada, eu vejo assim. Né? Eu vejo o interesse, como eu comecei falando no começo, política do próprio umbigo. Então, né? 10 me conhecem, então 100 me conhecem daqui a pouco, né? Se eu vender mais um pouquinho de... Enfim, é um comentário. Mas fica por aí. Bom, vamos lá. Tocar aqui o barco, falar de mais algumas alterações. Alteração dos mandatos para 5 anos, talvez, de prefeito, governador, presidente, vocês acham válido? Acham bacana? A gente está falando de... Posso falar? Não, desculpa, Guilherme. Fala, Guilherme. Por favor. Eu sempre fui o último, agora você é o primeiro. Não, vamos lá. Então, a gente vê mandatos falando... Sempre que se fala de mandato de 5 anos, em fim de reeleição. Né? Tivemos isso... Aquela reforma oportuna, né? Essa acho que dá pra gente passar. Voto distrital misto, isso eu queria entender, Seminaldo, me explica, como é que funciona? Você vota num candidato, no partido por região, metade da vaga vai para candidato, metade vai para partido, como é que funciona? Mais uma que eu não entendi, me faça entender, por favor. Se me perguntar a minha opinião, né, eu sou a favor do voto distrital misto por entender que ele é democrático e faz com que campanhas fiquem mais baratas e que o candidato ele seja obrigado a criar vínculo com o seu eleitor e a sua base eleitoral. Vou trazer a questão para o município de Guarulhos para ficar mais fácil para a gente poder entender.
Então, aqui nós temos 6 zonas eleitorais na cidade de Guarulhos. Então, entendo que nós dividiríamos a cidade em 6 distritos. Né? E aí, cada uma dessas zonas eleitorais tem uma quantidade X de eleitores, que entendo que seria proporcional à quantidade de cadeiras que fariam na Câmara. Imagina que a gente tem 600 mil eleitores na cidade de Guarulhos, 900 mil eleitores na cidade de Guarulhos como um todo, e você tem lá uma região com 180, uma zona eleitoral com 180 mil eleitores. Essa zona eleitoral vai fazer 20% das cadeiras da Câmara, que aqui seria 3,4, 6, faria 7 vereadores. Então, a zona 278, por exemplo, que é a zona que eu sou vinculado, elegeria 7 vereadores na Câmara. Então, ficaria mais fácil para eu fazer a campanha, porque eu só faria a campanha na minha zona eleitoral, não precisaria me deslocar, às vezes, para o outro lado da cidade para fazer a campanha, porque campanha você acaba fazendo isso. A campanha seria muito mais barata, eu faria a campanha num pequeno espaço de tempo, gente envolvida muito menos, a proximidade com o eleitor muito maior, né? Então, eu só vejo benefício na questão de você fazer a questão do distrital misto, porque também garante no misto que a pessoa vote. Metade serão eleitos pelo distrital e a outra metade pela lista. Então, a pessoa vota numa lista partidária e também vota no... Isso na questão de custo de campanha, estamos falando, né? Porque a gente sabe que o vereador tem que atender a cidade toda, no fim das contas, né? Quando legisla. Mas aí tem que... O deputado federal, por exemplo, ele também tem que resolver as questões do país todo e ele está lá eleito por um estado. Num nicho. Né? Tá. Posso só fazer uma parte? Não, pode falar. Também tendo a concordar, não sou contra o sistema eleitoral distrital misto, mas eu queria só colocar um pouco de ceticismo aqui para a gente... Então, acho que nós três aqui temos algum ceticismo em relação a todos os processos, a todas as mudanças, porque muito aqui também, acho que a gente vai mais concordar do que discordar. O que eu queria só, fazendo aí agora alguma discordância, no que tange ao município de Guarulhos, por exemplo, você tem razão, porque a campanha ela fica mais barata, você não tem que trabalhar no município inteiro e isso aproxima o cidadão do candidato. Isso é muito bom. Então, um candidato que tem realmente proximidade, ou que é do bairro, ou que é daquele distrito, e que é conhecido e que circula na cidade, ele passa a ser eleito com mais facilidade do que aquele candidato midiático que jamais passou por aquele distrito e que eventualmente se beneficia pelo sistema atual. Qual é o problema? Dentro de uma votação para vereadores, acho que está perfeito o sistema distrital misto, talvez fosse o mais avançado. Só que para um deputado federal, por exemplo, aí é já mais complicado, porque algumas demandas de grupos sociais específicos e minoritários precisam de votos em diversos distritos. E se você votar vinculado a um distrito, é capaz que as demandas minoritárias na sociedade jamais alcancem um deputado. Então, esses cargos acabarão sendo ocupados apenas pelos, aí, no caso do distritão, pelos coronéis, pelas pessoas que já têm seu nicho eleitoral garantido. No sistema distrital misto, você ainda consegue ter a participação do partido, então vai ficar um pouco com o cidadão, outro tanto com o partido, que é importante, que a gente não pode ter medo dos partidos. Isso é uma coisa, como cientista social e com formação aí, também em ciência política, então eu não posso deixar de... tenho medo de todas as campanhas que não trazem dignidade à política, ou que querem acreditar que a política não é importante. Eu acho que a política é fundamental e os partidos têm um papel importantíssimo. O que nós precisávamos fazer é com que os partidos fossem mais ideológicos, representassem efetivos movimentos sociais, tivessem relação mais próxima com o cidadão e não houvesse tantos partidos como existem que não tem nenhuma bandeira, nada que os identifique. E aí é o que falava, inclusive, o vereador agora há pouco, a questão da cláusula de barreira, porque existem realmente muitos partidos que são pequenos e não têm nenhuma identidade social. Por outro lado, a nossa Constituição diz que o pluralismo político é uma das garantias básicas e fundamentais. E a gente não pode romper com isso. Então, tem que tomar muito cuidado com cláusulas de barreira que impeçam que movimentos sociais que são importantes na sociedade tenham participação. E, por último, só para não ficar me alongando muito, a gente já tem que tomar um intervalo aqui, só para fechar, porque a gente pega, por exemplo, o que foi citado aqui, o exemplo dos Estados Unidos. É verdade que nos Estados Unidos você tem outros partidos que não aqueles que são os majoritários, que
é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Entretanto, por haver uma cláusula de barreira muito forte, esses partidos eles jamais conseguem atuar efetivamente na política. Eu tenho preocupação em que algumas bandeiras não estejam presentes. E aí, porque isso limita a possibilidade de transformação social. Você vai estar sempre com as mesmas pessoas e com as mesmas ideias. A verdade é, me chame de utópico, de ingênuo, do que for, mas se as pessoas quisessem fazer sempre o bem da população, esse tipo de discussão, de reforma, isso não precisaria nada estar sendo discutido aqui. Exato. Se os políticos tivessem a vontade de sempre fazer o bem da população, não olhar para o umbiguinho, as coisas estariam bem melhores. Pausa no Câmara em Pauta e voltamos já para fechar esse papo aqui. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão de seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Legal, Câmara em Pauta já de volta, hoje falando então sobre a reforma política comentada aqui. O assunto está bem trazido aqui para a cidade, apesar de ser um assunto nacional. Acho que a gente está conseguindo trazer bem aqui para Guarulhos para que você possa entender melhor o que isso significa. Com a gente está aqui o Marcelo Seminal do PT, que é vereador, o Guilherme Amaral, que é cientista social da Universidade UNG, e o Werner Gelber Barreto, que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral do OAB Guarulhos, mais conhecido como Robert Downey Jr. ou sósia do Homem de Ferro. Já deve ter ouvido essa, Já né, ouvi. Werner? Essa você já deve ter ouvido bastante, né? Eu fui tirar foto no congresso sexta-feira e falaram que ia tirar foto com o Robert Downey Jr. Ah, eu sabia. Sósia do Homem... Eu estou recebendo Homem de Ferro no programa de hoje. Tinha que ser uma coisa bacana. Gente, tem mais alguns pontos aqui pra gente discutir. Não vai dar tempo de a gente discutir tudo, mas alguns eu acho que são importantes. Por exemplo, mandato de 10 anos para ministros do STF e desembargadores. Hoje os caras ficam até 75 anos, né? Até quase morrer lá. O que vocês acham dessa? Pois é. Primeiro eu queria pegar o final da sua fala passada, porque eu não poderia deixar passar que você disse que o importante seria fazer o bem e tal.
aproveitando que eu estou com um professor de sociologia aqui... E com super-herói também. Você me remete a Kant, né? Aquela história da sociedade legalzinha, não tem conflito, a paz perpétua e tal. E, na verdade, não é. Né? Eu tenho uma orientação da dialética marxista que é o seguinte, é conflito o tempo todo, é tese, antítese, síntese, que vira tese, que vira... Então, é assim que a sociedade é conflito o tempo todo. Não adianta a gente falar que vai viver todo mundo em paz e que o mundo vai ser cor-de-rosa, porque você tem patrão, você tem empregado e o interesse do patrão é um, o interesse do empregado é outro e vai ter o conflito, não adianta. A sociedade vive em conflito e vai viver em conflito. Os partidos, eles estão em conflito o tempo todo porque eu penso o mundo de um jeito, ele pensa o mundo de outro jeito. Pode ser que no final a gente queira a mesma coisa, mas o método, o meio para a gente chegar até lá, aí é que há as discussões. Então, a minha sociedade é mais utópica mesmo. A sua sociedade utópica e bonitinha, ela não existe. Você tem que fazer terapia dela depois. Depois, ainda mais do programa de hoje, depois do programa de hoje. Bom, quanto aos ministros do STF... Só bem rapidamente, eu acho que deveria mesmo ter mandato, porque é inconcebível você ter ministros que ficam lá a vida inteira. Recentemente, agora, o Temer nomeou o Alexandre de Moraes, que discutivelmente foi nomeado. Eu não entendo que ele tenha envergadura para ocupar um cargo de ministro do Supremo, mas está lá. É um cara jovem, né, um cidadão jovem, que se permanecer essa regra, vai ficar, sei lá, 30 anos como ministro do Supremo. Então, 10 anos está razoável. Eu não vejo nem só a questão do tempo em que ele fica, mas a questão da indicação política, né? Eu acho que o formato indicação política, para mim, é onde mais pega na questão do STF. Ou seja, tudo tem um porquê e um porém, né? Sim. A gente já tinha falado do fim das coligações. Foram rejeitadas, pelo que eu estava lendo a reforma, as extinções dos cargos de vices e de suplentes de senadores, né? O que vocês pensam do cargo de vice? Cara, para mim tinha que ser extinto não só os suplentes senadores, como o Senado inteiro. Né? Essa era uma bandeira histórica do polêmica partido. No Câmara em Pauta. Não, mas é verdade. O PT, quando nasceu com a proposta de extinção do Senado. E aí, porque o Senado era para ser uma Câmara revisora, que no final da história não é revisora coisa nenhuma. Então, eu entendo que é um custo altíssimo que você tem para o país. Se tivesse uma Câmara dos Deputados organizada, né, representativa, você não precisaria ter o Senado Federal. Suplente senador, então, é um absurdo. Né? Não dá para... E na maioria das vezes o que acontece? E vice-prefeito, vice-governador, o que você acha? Vice-presidente? Os cargos de vice, eu acho que eles têm que existir por umas questões de troca rápida ali, então você precisa, de repente, sair, fazer uma viagem, não sei o quê, o vice assumir. Agora, entendo que também tem a questão da limitação do vice, no sentido dele não ser a pessoa que vai tocar o mandato caso o mandatário de fato seja impedido ou morra, ou coisa do tipo, porque o vice não foi eleito, né? Apesar de estar eleito na chapa. Ele não é bom. Então, vamos pegar o caso do Brasil agora para polemizar. O Temer foi eleito com a Dilma? Foi eleito com a Dilma, né? Eu votei no Temer? Não, eu votei na Dilma. Né? Eu votei no projeto político que ela se propôs a fazer, eu votei no programa dela. E o que acontece comigo agora? Né? O estelionato sofreu eu. Porque eu votei num programa político que o vice assumiu e implantou o programa político do quem perdeu a eleição. Né? Então, tá todo mundo descontente. Não foi o programa político da chapa, né? Foi um outro. Então, se ele implantasse o programa político dela, eu aceitaria a história de que eu votei no Temer, mas nesse caso, não. Guilherme, limitação de reeleições parlamentares. O que você acha dessa? Olha, como todas as questões, tem sempre os dois lados da moeda, né? São temas que às vezes não estão colocados na reforma e que precisariam estar. Exato. Né? Olha, eu acho que precisamos de novas caras, né? Alguns partidos têm alguma preocupação em fazer renovações, outros têm uma vinculação com nomes históricos e se mantêm em cima de alguns nomes históricos. Eu acho que deveria ser uma preocupação de todos os partidos, de modo geral, formar quadros e ter uma ala jovem. A maioria dos partidos tem uma ala jovem formalmente, mas na prática a gente não vê os jovens ocupando esses espaços nas candidaturas na mesma proporção do que tem dentro do partido. E o que me deixa mais pasmo às vezes, Guilherme, é ver o jovem com ideia velha. Jovem com ideia política velha, isso é um terror. Você veja que não é garantia para nada. Você pode inclusive colocar os jovens, certamente eu prefiro muito mais alguns velhos que tenham ideias mais jovens do que os jovens que tenham ideias velhas que podem vir e tirar históricas militâncias de alguns candidatos que certamente contribuíram e têm uma história para contar. Então,
Eu não sei, eu nem sei se me posicionaria. Sou favorável a... Aliás, acho que talvez seja mais importante a gente ter cotas para as mulheres, cotas para os negros mais fortes, com mais participação. Já existem algumas, né? Eles já têm algumas obrigações em relação ao número de mulheres candidatas, por exemplo, que foi importante, mas o que importa é que os cargos de representação legislativa tenham mais a cara da população, né? Você tem que ter seja a vereança, sejam os deputados, sejam os senadores, caso não seja extinto o Senado, como é mas enfim, seja mais miscigenado como é o país. Tem que ter a cara do país. Isso aí você só consegue fazer com um sistema que dê alguma oportunidade para as pessoas que não estão participando. Então, nesse sentido da sua pergunta, sou favorável que você tente trocar as caras para que o cidadão se sinta mais representado. Mas tem um pouco então, você limitaria os mandatos dos parlamentares? Talvez sim, mas não acho que essa seja a questão mais importante. Talvez, mais do que limitar os mandatos, seja mais importante a gente colocar algumas cláusulas aí, por exemplo, como cotas mais fortes que permitam alguns setores que não se veem representados sejam para passar a ser representados. Bom, para a gente já encaminhar ao final do programa aqui, eu queria uma opinião de cada um de vocês, que eu acho importante esse tema, que é um tema que sequer se cogitou nessa reforma política, e sempre que vai se fazer uma reforma política ou eleitoral, isso vem à tona. Eu juro que eu tento entender, na minha sociedade utópica, Marcelo Seminaldo, mas eu juro que eu tento entender como que se constrói uma democracia quando o sujeito ele é obrigado a ir à urna a votar. A democracia precisa ser algo espontâneo, no meu modo de entender, né? Alguma coisa que venha de dentro de você, que você queira ter aquela participação, que você queira eleger o seu representante. Então, para mim, o voto obrigatório ele vai diametralmente contra o processo democrático que é uma eleição. E o voto obrigatório e facultativo nunca é colocado na reforma política e eleitoral por razões óbvias que a gente sabe, mas eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam disso, porque eu juro que eu não entendo democracia se a pessoa é obrigada a fazer determinada coisa. Seminaldo, por favor. Na verdade, em democracia tem várias coisas que a gente é obrigado a fazer, a gente já nasce obrigado a uma série de coisas. Eu, para poder dirigir, eu sou obrigado a ter uma habilitação. Eu, para poder fazer uma viagem internacional, sou obrigado a ter um passaporte. Para exercer o cargo de advogado, tem que prestar a OAB. Então, exigências, elas existem em qualquer democracia. E para você poder eleger os seus representantes, você precisa ir votar. Eu já fui... Pra você ter ideia, essa questão para mim era tão complexa que eu já fui a favor do voto facultativo, né? E hoje eu tendo a ser, dado as circunstâncias que a gente vive, eu tendo a ser a favor do voto obrigatório, porque entendo que o Brasil ainda não está preparado para esse nível de consciência política que você diz, do sentido, vou, não vou e tal. Acho que a pessoa tem que ir, porque democracia você tem que exercitar. A nossa democracia ela é jovem. Tem que vir de dentro. Você tem que vir de dentro. Mas você dá até aprender. Eu vou concordar com o vereador Seminaldo que, na verdade, o que acontece é isso. Assim, idealmente, na sua sociedade utópica do nosso jornalista Leandro, seria muito bom que as pessoas não fossem obrigadas e que isso partisse de dentro. O que acontece é que, criar uma cultura política é algo que só se faz com exercício. E o voto obrigatório surgiu no Brasil com uma ideia de que você, estimulando o exercício, ainda, né? É muito nova. E com interrupções aí a toda hora, né? Historicamente, nós tivemos diversas ditaduras, atualmente temos um momento aí de crise política que não se sabe bem ao certo como se classificar, se é democracia, se não é, enfim. Mas, concretamente, se você não participar, você não cria uma cultura de participação. E mais do que isso, em alguns logradouros, certamente Guarulhos, que é uma cidade civilizada e bastante desenvolvida, é um pouco mais complicado, mas em alguns logradouros, por exemplo, o acesso ao voto, você tem que pegar uma canoa e ir para um rio e até chegar. Se você não tiver o voto obrigatório, é provável que o estímulo de participação seja menor e que algumas pessoas com interesses em limitar o número de participantes para garantir os seus votos não permitam acesso daquela pessoa que tem um acesso mais dificultoso. A lógica é essa, mas eu tendo a concordar com você. No mundo ideal, seria melhor que fosse espontâneo, não uma coisa obrigatória. Né? Ainda vou citar Rousseau aqui, que as pessoas nascem boas, a sociedade as corrompe, viu, Marcelo Seminaldo? Pra gente fechar com essa parte filosófica, mas no final do programa você vai ter as considerações finais, você fala. Eu gosto. Werner, nessa questão aí do voto facultativo obrigatório? Então, a gente já começa a falar em direito obrigatório, né? Então, eu vejo de uma forma, enfim,
o vereador colocou, né, por exemplo, para eu dirigir eu preciso ter uma habilitação, para eu advogar eu preciso ter OAB, para ir para o exterior eu preciso de um passaporte, né? Mas é faculdade minha, né, fazer isso. Eu não tenho a faculdade de não votar, eu sou penalizado por isso. Isso. Né? Então, assim... Você recebe multa, você é impedido de participar de concursos públicos. Sim, a multa é, vou dizer, é ridícula. Né? A gente sabe que é, enfim, regulariza fácil. Mas não importa, ela existe. Ela existe, é uma sanção. Punição. É uma sanção, né? Você fica bloqueado em várias coisas se você não vota, enfim. Agora, a questão do facultativo obrigatório, como falou o cientista aqui também, cientista político-social, né? Social, né? Desculpa. Mas está junto. Não temos cultura cultura a nível de educação e nem cultura política para o facultativo, né? E vivendo no mundo que vivemos, com a corrupção que temos, da forma que temos, eu acredito que o facultativo hoje levaria a eleições mais deturpadas, com resultados mais deturpados do que... Mais ainda? Tenho certeza. Sim, porque ele falou lá do indígena, né? Vai de barco, Esse enfim. é um exemplo, né? É facultativo. Sim. Eu vou ter que ter um controle extremo em relação a isso para saber se aquele que não votou porque não quis. Ou se ele ficou em casa e alguém votou. É isso. Né? Então, apesar do paradigma, né? De ser paradoxal a questão do direito obrigatório, eu ainda ficaria com o voto obrigatório. Bom, quem sabe no ano de 5.000 a gente chegue perto da minha sociedade utópica, pelo menos, onde as pessoas estejam melhores intencionadas. Não com interesses iguais, ou aliás, não com interesses todos convergindo para o mesmo lugar, os interesses são diferentes, mas quem sabe todas com uma boa intenção. Para a gente fechar, eu já queria as considerações finais, já agradeço a presença de todos. Vocês acham que a reforma vai ser aprovada ainda esse ano? Seminaldo, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Despeça-se e conclua. Eu agradeço o convite mais uma vez, me coloco à disposição todas as vezes que vocês quiserem, faço questão de estar aqui presente, só para não deixar passar, eu não tenho nada contra as pessoas idealizarem o mundo, não, tá cheio de gente, inclusive nas faculdades, que acha Kant o cara mais sensacional. Eu tive que estudar por obrigação, né? Então eu acredito na sociedade dialética e, enfim, é a minha maneira de ver o mundo. Não acredito que passe a reforma mais, né? Acho que perderam o tempo mais uma vez, né? E para conciliar os interesses que eles têm vai ser muito difícil. Hoje, por exemplo, eles estão tentando votar alguma coisa lá e quem está presidindo a Câmara é um deputado jovem de primeiro mandato, isso não tem nenhum problema, porque eu também já tive primeiro mandato, ele está sendo presidente hoje, que é o tal do Fufuca, é o nome é um médico. Do deputado lá. E os caras que largaram, tipo, o presidente foi embora, o presidente da Câmara foi assumir o lugar dele, o outro vice saiu também. A impressão que eu tenho é que largaram o barco à deriva, né, e falaram, pega agora que o filho é de vocês, eu vou para a Rússia, China, sei onde eles estão, que você quer bem longe. Então, para mim, não passa mais. Obrigado por ter vindo, Seminaldo. E só lembrando para você, para a gente situar no tempo e espaço, né, a gente está gravando esse programa no dia 30 de agosto, né, porque quem vai assistir depois fala, nossa, é hoje que está acontecendo isso? Não, isso foi no dia 30 de agosto, Exato. Data da gravação do programa. Guilherme, muito obrigado também. Você acha que passa esse ano reforma não? Agradeço. Consideração final, por favor. Vamos lá. Eu agradeço primeiramente o convite em nome da Universidade UNG e, assim, como cientista social, o que eu te diria, geralmente as pessoas me perguntam, é normal até pela minha formação, o que vai acontecer? Olha, as ciências sociais, lamentavelmente, assim como a economia, a ciência política, que é uma das ciências sociais aí existentes, são tão previsíveis quanto a astrologia e quanto a previsão do tempo. Você consegue até ter alguma ideia do que possa acontecer no caso da previsão do tempo, por exemplo, e na ciência política também, de acordo com um histórico e na economia. Só que elas são feitas por pessoas, e as pessoas elas mudam de ideia, elas estão lá divergindo, estão nesse conflito, justamente a nossa sociedade não é uma sociedade não existe a sociedade sem conflitos, a nossa sociedade é uma sociedade em permanente discussão, e nessa sociedade de discussão, em que as coisas acontecem não na cabeça da gente, mas na realidade, a realidade pode ser que amanhã acordos aconteçam completamente diferentes daqueles que foram feitos ontem e tudo se modifique. Mas eu tendo a concordar que o tempo é muito curto, pode ser que alguma coisa passe, se passar não vai passar com tudo isso. Até porque, do tamanho dessa reforma que está sendo proposta, que pouco reforma é mais eleitoral do que política, como já bem disse o vereador. E uma reforma que não foi debatida, que não tem aí um reflexo social importante,
que não tem um apoio da sociedade, fica difícil. Se for aprovada, será ilegítima. E é mais provável, pelo tempo curto, que os próprios atores políticos não consigam chegar numa conclusão. Isso aí, Guilherme. Brigadão. Bom, quero aproveitar para a gente fazer aqui final do programa bacana e convidar aqui o Werner Gelber Barreto, o nosso super-herói de hoje, Robert Downey Jr., Homem de Ferro, para salvar o mundo, e vamos trazer uma palavra de esperança aí, Werner. Você acha que passa a reforma política? Obrigado por ter vindo. É bem que eu gostaria de salvar o mundo, sim, em se tratando de reforma política. Presidente das indústrias Stark. Stark, né? Com todo o dinheiro que eu tenho, né? Não é? Eu acredito que não passe, né? Eu vou concordar com o vereador na questão que, quando ele fala da questão, né? Temos lá hoje um presidente da Câmara, ele é novo, enfim, qualquer um pode ser novo, temos um prefeito novo, enfim, sim, né? Uhum. Mas parece que a coisa foi posta para que seja enterrada na mão de alguém. É a impressão que eu tenho, né? Dentre os formatos que são propostos, né, os 4 pontos principais da reforma, a questão do distritão, ele mesmo não seria eleito. Ele não estaria lá. É verdade. Pois é. Né? Então, assim, eu acredito que não passe e... Agora, concordando também com o nosso colega aqui, cientista, né? A questão da participação da sociedade, ela é crucial, né? O que a OAB vê? Ela vê que, por exemplo, temos que avançar. Não necessariamente mudar, quer dizer, temos que avançar de uma forma ou de outra, não apenas mudar, né? Agora, essa questão tem que ser posta, já que afeta a todos, é a condução da vida de todos, né? Questão política. Então, assim, ela tem que ser debatida na sociedade, né? Dentro de um formato de que, por exemplo, existem N propostas que estão na mesa, né? N pontos. Vamos debater isso na sociedade, né? Até dentro da votação, se eu não me engano, da Sheridan, que estava com a PEC, que ia votar uma parte da reforma, a outra parte, pelo que eu pude perceber, a proposta seria que fosse colocada de uma forma de plebiscito. Talvez isso seja interessante, né? A partir de agora, não de uma forma sodada, oportunista e casuística para fazer a política do umbigo, né? Cooptação aqui, cooptação ali. É a minha opinião. A sociedade é pouco ouvida, infelizmente. Obrigadão a todos os 3 que estiveram aqui com a gente. Essa foi a edição do Câmara em Pauta de hoje. Quero agradecer muito ao carinho da sua audiência, a sua companhia por ter ficado com a gente. Nos vemos numa próxima edição, na próxima segunda-feira, a partir de 7h30 da noite. Nos encontramos aqui então. Encontro marcado, mais uma vez com Câmara em Pauta, temas muito legais para você. Obrigado. Nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, gente.